Quero começar, naturalmente, por saudar este 23º Congresso da Associação Nacional de Municípios e nele saudar todas e todos os autarcas eleitos nas últimas eleições, quer para os municípios, quer para as freguesias, em que foi um momento único de vitalidade democrática, como são sempre as eleições autárquicas, porque não há nenhum ato eleitoral que envolva maior mobilização cívica de tantos e tantos cidadãos, nem uma maior participação eleitoral, como aliás tiveram as últimas eleições autárquicas. E por isso, em todos os eleitos aqui presentes, na pessoa do Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias e do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, quero dar uma saudação a todas e todos aqueles que foram eleitos para um novo mandato. Permitam-me também que saúde nos órgãos santos da Associação Nacional de Municípios aqueles que, como eu, deixámos de ser autarcas neste mandato. E queria aqui fazer uma saudação a estes órgãos santos na minha dupla qualidade. Na primeira qualidade de, durante 2 anos, ter sido bem representado por aqueles que agora cessam funções e nos 2 anos seguintes, em que encontrei sempre um parceiro exigente, mas leal, firme, mas correto e sempre construtivo na defesa do poder local democrático e num Estado mais bem organizado, ou seja, um Estado com mais descentralização. Este novo mandato que se inicia é um mandato especialmente aliciante, porque é um mandato que será marcado seguramente por 3 desafios essenciais. Que serve de lema, aliás, a este Congresso, tem a ver com o da descentralização. O segundo, que tem a ver com a preparação do Portugal 2030. E o terceiro, com a necessidade de resposta a um desafio estrutural que este verão demonstrou inadiável, de revitalização do interior, de reordenamento da floresta e de termos um melhor sistema de prevenção e combate aos incêndios florestais. O desafio da descentralização é absolutamente crucial. Como tenho dito repetidas vezes, a descentralização é mesmo, do meu ponto de vista, a pedra angular da reforma do Estado. Nós não devemos só aos municípios termos maior eficiência na gestão das finanças públicas. Nós devemos também aos municípios um forte contributo para o crescimento económico e a criação de emprego. Devemos também aos municípios um forte contributo para a coesão territorial. Nós devemos aos municípios o aprofundamento do espaço democrático que, ao longo destes 43 anos de democracia, temos tido a oportunidade de viver. Temos, por isso, boas razões para confiar nos municípios. E se temos boas razões para confiar nos municípios, e se os municípios já deram provas de efetivamente gerirem bem a coisa pública e de exercerem bem as suas competências e de serem entidade, porque estar mais próxima do cidadão é aquela que também assegura maior transparência na gestão da coisa pública, então o caminho a seguir é mesmo reforçar as competências e os meios ao dispor dos municípios e das freguesias para poderem fazer mais e melhor ao serviço do nosso país. É por isso que cumprir a descentralização não é só cumprir um mandato constitucional, não é só uma questão de opção política. Tem que ser mesmo uma reforma estrutural do nosso Estado. É por isso que é um trabalho que tem que ser feito seguramente com prudência, com seriedade, com rigor, para que os passos que dermos permitam, como aqui disse o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, que os serviços prestados aos portugueses sejam não só universais, mas tenham mais qualidade do que aqueles que são hoje prestados através do Estado Central. É por isso que, em fevereiro do ano passado, apresentámos a Lei Quadro da Descentralização. Temos vindo a trabalhar com a Associação Nacional de Municípios cerca de 23 diplomas que setorialmente concretizam o processo de descentralização nos seus diferentes domínios. Na educação, na saúde, na ação social, na gestão do espaço do território e também sob o seu mecanismo de financiamento.
E sobre isso é necessário sermos claros. Em primeiro lugar, afastar fantasmas. Descentralizar competências para os municípios não significa só significa que os municípios passam a exercer as competências que hoje são da Administração Central. Em nada substitui a competência própria, seja profissional, seja funcional, de outras entidades. Não é pelos os serviços de saúde primários serem transferidos da competência do Estado para a responsabilidade dos municípios que passam a ser os presidentes de Câmara a atender os doentes ou a aviar as receitas ou a prescrever os meios complementares de diagnóstico. Do mesmo modo que o reforço das competências dos municípios em matéria de educação em nada comprime a autonomia própria do poder das escolas. Pelo contrário, é com mais descentralização e maior autonomia que nós teremos seguramente uma melhor escola pública e também um melhor Serviço Nacional de Saúde. Há uma segunda nota que gostaria de dar. É preciso não confundir aquilo que é o reforço dos meios, quer financeiros, quer em matéria de pessoal, quer em matéria de instalações, que necessariamente estão alocados ao processo de transferências de competências, com a dinâmica própria da Lei das Finanças Locais. Há uma garantia fundamental que tem que existir. É que com cada competência tem que ir a respectiva mochila de meios necessários para a sua execução. Esse não é um tema da Lei das Finanças Locais. Esse é um lema da Lei da Transferência de Competências e por cada competência que vai do Ministério da Educação para uma autarquia, do Ministério da Saúde para uma autarquia, do Ministério da Administração Interna para uma autarquia, com essa competência tem de ir os meios e os recursos necessários para que a autarquia possa desempenhar cabalmente a função que lhe passa a ser confiada. É evidente que a Lei das Finanças Locais é um elemento crítico e essencial para a relação de confiança que temos entre nós. Percebo bem, percebo como governante e não me esqueci do que também aprendi enquanto autarca. Para gerirmos bem, temos que saber com o que podemos contar e ter estabilidade relativamente a isso. E a minha experiência nessa matéria é muito diversa, porque também me recordo do momento em que houve muitas críticas à lei que hoje reivindica o cumprimento integral. E, portanto, nós temos que fazer uma lei que, efetivamente, nos permita a todos ter segurança e confiança. Segurança e confiança de que não faltarão os meios para as responsabilidades que são assumidos. Confiança e segurança de que os meios disponibilizados não são subitamente alterados de forma imprevisível. E também a segurança e a confiança de que o reforço dos meios não afastará o país da trajetória que tem vindo a seguir de uma boa e saudável consolidação das suas finanças públicas. As autarquias têm sido exemplares e estou certo que continuarão a ser exemplares. Há, aliás, boas provas disso. Muitos receavam que, tendo flexibilizado o regime de endividamento para assegurar a contrapartida nacional por parte dos municípios no acesso aos fundos comunitários, isso iria desequilibrar e aumentar o peso do endividamento autárquico. Não foi isso que aconteceu. Muitos duvidavam que, se flexibilizássemos a liberdade dos municípios poderem contratar pessoal ou poderem organizar os seus quadros de pessoal e os seus quadros dirigentes, isso significaria um aumento enorme da despesa corrente em prejuízo das despesas de investimento. Os dados que temos são muito claros, as despesas com pessoal têm continuado a reduzir e as despesas de investimento têm continuado a aumentar. Há, por isso, boas razões para confiar naquilo que tem sido os prazos de confiança que temos estabelecido entre nós. E é por isso que vamos continuar a dar esse projeto de confiança, continuando a convergir para o cumprimento da lei, para o cumprimento integral da Lei das Finanças Locais, começando a aliviar os municípios do encargo que lhes foi criado para a contribuição para o Fundo de Apoio Municipal, e é nessa trajetória em que os municípios terão uma palavra essencial que temos de prosseguir. A meta que temos é poder convergir para o cumprimento integral da Lei das Finanças Locais até ao final deste mandato autárquico. Mas para que isso aconteça, temos que, ano a ano, ir medindo as condições para que, efetivamente, isso aconteça.
E por isso aquilo que propusemos à Associação Nacional de Municípios é que o Conselho Coordenador das Finanças Públicas, onde as autarquias estão presentes, anualmente, em março, possam estabelecer entre um mínimo de 20% e um máximo de 25% o ritmo da convergência para o cumprimento integral da Lei das Finanças Locais. E se me permitem dizer, eu, que em outra encarnação fui autor dessa lei, nada me daria mais prazer que finalmente vê-la integralmente executada e cumprida como ela foi prevista. É por isso que temos de trabalhar para rapidamente concretizar e concluir as negociações que estão em curso e que têm vindo a decorrer sempre de uma forma séria, rigorosa, construtiva, de parte a parte, para podermos ter o conjunto da estrutura legislativa devidamente consolidada para que ela possa ser aprovada até ao final da presente sessão legislativa. Como disse o Presidente Carlos Carreiras, todos somos políticos e sabemos que conhecemos bem as contingências da política. E também todos percebemos, já no último Congresso, que ou conseguíamos ter fechado o pacote autárquico suficientemente antes das eleições autárquicas, ou pela dinâmica da própria vida política, em cima das eleições autárquicas não conseguiríamos fechar esse projeto. As eleições autárquicas terminaram. Só em 2019 teremos eleições legislativas. É por isso este ano e esta sessão legislativa aquela em que temos as condições políticas ótimas para fazer aquilo que é necessário fazer antes que novo processo eleitoral venha a introduzir o calculismo que depois acaba sempre na frustração. Não queremos mais ninguém frustrado e por isso não podemos ter mais calculismos na gestão deste dossiê. Há um segundo desafio da maior importância. Este mandato autárquico não é só um mandato de 4 anos. É um mandato que se projeta até aquilo que vai ser o Portugal até 2030. Porque nós vamos ter, nos próximos meses, que definir o novo quadro 2020-2030. Estamos agora, finalmente, já em velocidade de cruzeiro na execução dos fundos do Portugal 2020. Temos a oportunidade de uma reprogramação. Temos ainda esforço a fazer para procurar agilizarmos, dentro das regras sempre difíceis da União Europeia, a forma de agilizar a execução dos fundos comunitários. Mas, para além deste exercício de hoje, temos de olhar para o horizonte de amanhã. E temos que o fazer nesta visão de médio prazo, porque o calendário não para e não fica à nossa espera. Na primavera, a Comissão Europeia apresentará o projeto da Europa 2030. E nós temos que entrar nesse debate sabendo primeiro o que é que nós queremos para o Portugal 2030. Porque só podemos ser construtivos e ativos nesse debate se soubermos bem o que é que queremos para o nosso país. Porque é a única forma que temos, nas diferentes instâncias onde intervimos, no Conselho Europeu, no Parlamento Europeu, no Comitê das Regiões, de podermos ajudar a que na Europa 2030 cabe a maior parte possível do Portugal que queremos para 2030. Foi por isso que em junho iniciámos no Conselho de Concertação Territorial um primeiro debate sobre a estratégia a definir. Foi por isso que já temos desenvolvido o trabalho, quer com o mundo empresarial, quer com o mundo universitário, quer também com o mundo das autarquias, relativamente a essa tarefa. E agora, em janeiro, eu próprio reunirei com os diferentes conselhos regionais, de forma a aprofundarmos esta discussão e a nos começarmos a fixar numa estrutura daquilo que é a nossa visão para o Portugal 2030. Há desafios que sabemos que são evidentes. Se queremos um modelo de desenvolvimento económico que não assente nos baixos salários e na destruição de direitos, temos que construir um modelo de desenvolvimento económico que assente naquilo que é crítico para o futuro das nossas sociedades e das nossas economias, que é a inovação. E isso significa educação e formação, inovação tecnológica com pilares fundamentais. Se nós queremos ter um Portugal 2030 que tenha capacidade de se continuar a desenvolver, nós temos de assumir desde hoje o desafio demográfico como um desafio central. Se nós queremos um Portugal 2030
mais coeso e que seja mais competitivo externamente e mais coeso internamente, nós temos de ser capazes de valorizar aquilo que são os nossos recursos próprios e a diversidade do nosso território. Temos de valorizar os recursos que nos permitem participar ativamente na construção do novo paradigma energético, apostando nas energias renováveis. Temos de ser capazes de valorizar os recursos do nosso território, como a floresta e o mundo rural. Os recursos do nosso mar, que a profundidade das regiões autónomas dos Açores e da Madeira nos proporcionam. Mas valorizar também, de modo solidário e integrado, o conjunto do nosso território. Não nos deixemos dividir por uma visão de um país que tem cidades e territórios de baixa densidade. O país é só um e faz tanto com as cidades como com os territórios de baixa densidade. E para a definição desta estratégia, que nos permita reforçar a coesão interna, reforçando a competitividade externa, cada parcela deste território é absolutamente essencial. Claro que o litoral é indispensável, como sempre foi ao longo da nossa história, para a inserção para as grandes redes globais, em particular do Atlântico. As cidades têm uma função essencial na fixação, captação e desenvolvimento de talento, de inserção nas grandes redes do conhecimento. Mas aquilo que nos habituámos erradamente a tratar por interior e que são as nossas regiões de fronteira, têm de cada vez mais ser vistas por nós, não como as traseiras do litoral, mas como aquilo que a sua geografia os posiciona para ser. A nossa grande plataforma de afirmação, desde logo num grande mercado ibérico de 60 milhões de consumidores, e a nossa plataforma de afirmação e de crescimento para a Europa. E se nós soubermos conjugar articuladamente cidades, fachada atlântica, fachada fronteiriça, nós seguramente, em conjunto com as regiões autónomas, conseguiremos fazer mais e melhor Portugal. E isso significa mais e maior desenvolvimento, coeso internamente, competitivo externamente. E é por isso que o contributo das autarquias locais é fundamental para o desenho do Portugal pós-2020. Há várias maneiras de o fazer. E acho que o devemos fazer da forma mais serena e que menos fantasmas acorde. E é por isso que consta do programa do Governo e é a proposta de trabalho que queremos desenvolver com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias e com as regiões autónomas, é que os municípios passem a ter uma palavra decisiva na designação dos dirigentes das Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional, porque é a condição de terem uma voz ativa, não só na definição da estratégia, como na execução futura do próximo quadro de fundos comunitários. Contamos com os municípios para isso e queremos dar este passo na democratização da descentralização à escala regional. Por fim, há um terceiro desafio que o último verão tornou absolutamente inadiável. É um desafio que, obviamente, tem uma dimensão da urgência de satisfazer os familiares das vítimas, de acorrer àqueles que viram tudo destruído, das empresas que lutam por manter postos de trabalho e dos trabalhadores que se sentem ameaçados nos seus postos de trabalho, dos agricultores que viram a sua capacidade produtiva destruída e que têm que ver o território reconstruído. Os municípios, que viram tantas e tantas infraestruturas municipais arrasadas e que agora são chamados ao esforço da sua reconstrução. Claro, há esta dimensão imediata. Mas há uma dimensão estrutural que é absolutamente central. Porque, como ficou claro para todos, se não revitalizamos economicamente o interior, nós seguramente continuaremos a ter o interior a desertificar-se. E um território desertificado é um território que perde vida, e um território que perde vida fica ao sabor da natureza. Mas há um outro desafio que tem a ver com o ordenamento florestal. Sabemos bem que é politicamente muito difícil e que tem muitas resistências. Nem 48 anos de ditadura permitiram que se fizesse cabalmente o cadastro a norte do Tejo. Pois o nosso desafio é mesmo, em democracia, fazermos aquilo que não foi feito ao longo destes
anos. E temos mesmo de fazer o cadastro, porque sem fazer o cadastro é impossível termos um bom ordenamento florestal. Temos mesmo que olhar para a nossa floresta com os mesmos olhos com que olhamos para os territórios urbanos. E da mesma forma que hoje é claro que o direito de propriedade não significa o direito a construir o que se queira em cima dessa propriedade, também é preciso dizer claramente no espaço rural que o direito de propriedade também não dá o direito de plantar o que se querem plantar livremente no espaço florestal. Nós precisamos de uma floresta ordenada. Precisamos que os planos regionais de ordenamento da floresta que iremos aprovar ao longo do próximo trimestre sejam incluídos nos planos diretores municipais para que tenham uma força vinculativa e que possam efetivamente ser impostos e fiscalizados ordenadamente pelas autarquias para ordenar o seu território florestal. Precisamos, num país onde a floresta assenta num micro-minifúndio, de criar espaços economicamente viáveis para a rentabilização da floresta. Todos sabemos as razões pelas quais a floresta está ao abandono, pelos quais os combustíveis se vai acumulando, porque sabemos que àquela escala de propriedade não há rentabilidade possível que financie sequer os custos da limpeza daquela floresta. E que a única forma de o fazer é aumentar a sua escala económica. Não. A ideia não é expropriar coletivamente a floresta, mas temos que criar mecanismos associativos ou entidades de gestão que, com uma escala maior, possam arrendar esses microespaços e assegurar a sua exploração com uma dimensão económica que seja viável. E aqui as autarquias têm um papel fundamental. Têm um papel fundamental, desde logo diretamente, porque hoje já lhes é permitido participarem nas zonas de intervenção florestal, porque já lhes é permitido criarem as entidades de gestão florestal. Mas têm também um papel decisivo, porque são aqueles que estão em melhores condições de ajudarem os proprietários, os seus munícipes, a associarem-se e a criarem dimensões que deem a escala económica à sua exploração, que podem ajudar a atrair investimento para o seu território, que podem ajudar a criar condições para que a floresta deixe de ser uma ameaça às populações e, pelo contrário, seja aquilo que tem que ser, um fator de riqueza que atrai e fixe as populações nos territórios de baixa densidade. É isso que temos de fazer e é para isso também que contamos com todos os municípios. E há uma tarefa também que temos que colocar como prioridade das prioridades, que é a preparação do próximo verão. A lei é clara, e é clara há mais de 10 anos. E temos que ter condições para efetivamente impor, seja aos proprietários privados, seja aos concessionários das redes elétricas, seja aos concessionários das estradas, o cumprimento estrito das obrigações que têm da construção das faixas de segurança. E esse trabalho é um trabalho que nos mobiliza a todos. E para que não haja dúvidas nenhumas sobre a competência das autarquias e os meios das autarquias para poderem intervir, o Orçamento de Estado para 2018 fixou um prazo de até 15 de março para que todos os privados cumpram as suas obrigações de construção das faixas de proteção à volta das habitações e à volta dos povoamentos, nas faixas laterais, que aliás foram alargadas às vias de comunicação, e por baixo das redes de comunicações e de transmissão de eletricidade. E a partir do dia 15 de março, os municípios estão habilitados a intervir e o Orçamento de Estado disponibiliza uma linha de 50 milhões de euros para que se possam substituir aos privados e pagarem-se desse investimento através da venda de todo o material recolhido e da exploração desse espaço que tomam sob sua gestão para assegurar a efetiva limpeza de todas estas áreas. Sei bem que é um trabalho gigantesco que temos pela frente, mas é um trabalho que só conseguiremos levar a cabo se Estado, municípios, freguesias, o conjunto da comunidade se mobilizar para efetivamente podermos chegar ao próximo verão e dizer:
nós consideremos este território mais seguro do que tínhamos e, com isso, reforçamos a segurança das nossas populações. Todos dizemos bem consciência que há fenómenos naturais que nenhuma ação humana pode controlar. Sabemos bem que o quadro das alterações climáticas não é ficção e hoje vivemos no dia a dia, não só aqui, neste Algarve, que sempre foi generoso no sol, mas que nos atinge hoje em todas as parcelas do território nacional. Sabemos bem que essa ameaça é uma ameaça que vai aumentar ao longo dos próximos anos. Que anos e anos sem ordenar a floresta significa mais anos e mais anos de floresta desordenada. Que anos e anos sem limpar a floresta ou com baixo índice de incêndios florestais fez acumular significativamente o combustível. Que estes 2 anos de seca severa aumentou o risco de incêndio dessa matéria combustível. Isso nós sabemos. Agora, há uma coisa que está, essa sim, ao nosso alcance. É fazer aquilo que humanamente nos é possível, que a lei nos permite e que a mobilização dos recursos nos exige que façamos, que é chegarmos ao próximo verão, todos com a consciência de termos feito o máximo que nos é ao nosso alcance para termos um país mais seguro e onde não haja risco da perda de vidas humanas, como aconteceu tragicamente ao longo deste verão. Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Senhoras e Senhores Presidentes de Câmara, demais autarcas. Estamos no início deste 23º Congresso. É um congresso seguramente muito estimulante, pelo seu tema, no início de um mandato autárquico particularmente aliciante e para exercer uma das funções, que é seguramente uma das funções mais reconfortantes que podemos desempenhar na nossa vida democrática. Servir os nossos concidadãos, servir as nossas terras e contribuir assim para o desenvolvimento do conjunto do país. Aquilo que quero desejar a todos é um excelente 23º Congresso da Associação Nacional de Municípios e um grande mandato autárquico. Bom trabalho a todos.